autoridade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Diga amém. Senta um pouquinho, por favor. Daqui até o final do ano, eu vou apresentar ao Ministério de Louvor o nosso regimento interno para o Ministério de Louvor. A mesma coisa para a nossa diaconia. Eu estou trabalhando igual um adulto, mas a gente vai começar o 2025, a igreja tendo outra cara, identidade, em nome de Jesus. E, inclusive, a cultura da nossa igreja e do nosso ministério. Quem somos, o que fazemos, em que cremos, como procedemos, tá? É uma espécie de regimento interno de via mais devocional e cultural do que jurídica, mas que nos servirá de parâmetro. E eu estou com 2 desafios para os irmãos. Desafio número 1, eu propus à igreja, há um tempo atrás, eu propus à liderança, que durante os cultos de domingo, que agora é sábado, e os cultos de quarta, nós tivéssemos a cada 15 minutos duplas de intercessão. Porque é muito lindo chegar na igreja e querer que Deus use o pastor, o pregador, ministério de louvor cheio de unção, orar que é bom, Deus nos ajude. E começou bem, eu estava sempre vendo ali uma dupla de joelhos e tal, mas percebo que ultimamente houve um arrefecimento. E eu fiz essas escalas, incluindo apenas ministério, pastores, pastores missionários e diaconia. Entretanto, me parece que está havendo um lapso, às vezes é por falta de possibilidade, mas às vezes é só comodismo mesmo. Então eu vou pedir a toda a igreja, eu quero a cada 15 minutos uma dupla orando durante todo o culto. Quando uma dupla levanta, a outra dupla ajoelha. Quando nós estivermos no novo templo, isso vai ser feito na sala de oração. Você vai conseguir sair do templo, vai para a sala de oração, com 15 minutos você retorna e a outra dupla ou a outra equipe entra. E aí eu quero ampliar esse leque e não deixar apenas para diaconia e pastores e obreiros, mas toda a igreja. Pastor, eu gostaria de fazer parte dessa equipe de intercessão que vai orar 15 minutos em cada culto. Você vai, ao final do culto, procurar o nosso irmão Reinaldo e a irmã Sandra, são líderes da nossa diaconia. Fiquem de pé, por favor, irmão Reinaldo, evangelista irmão Reinaldo e irmã Sandra. Eles são líderes da diaconia. Irmã Viviane, fica de pé, irmã Viviane, que essa missionária Viviane. Procura um desses 3, você vai dar o seu nome. Eu quero fazer parte da escala de intercessão durante os cultos. Obrigado, queridos, obrigado. Que você vai entrar na escala, você vai orar, por exemplo, quarta-feira, das 7h30 às 7h45. Outro grupo ou outra equipe já vai das 7h45 às 8h. E nós mantemos o culto sob oração. Perguntaram uma certa feita a Dwight Lyman Moody, se você nunca ouviu falar nesse nome, pesquise. Qual era o segredo para tanta unção, para tanto poder nos seus cultos? E ele, quando ouviu a pergunta, chamou a pessoa que perguntou, desceu o púlpito para um porão, e lá estava uma equipe de joelhos. Ele disse, enquanto eu prego, 300 pessoas estão de joelhos embaixo do púlpito, orando por mim lá em cima. Todos os grandes avivamentos foram movidos e provocados pela oração. Tá bom? E aí eu estou lançando um outro projeto, esse aqui já é uma outra extensão, e eu disse ontem em Feira de Santana, não é uma campanha de oração, é um programa de oração. Não se comprometa se você não pretende cumprir. Por favor. Eu quero 24 horas de oração ininterruptas na nossa igreja por tempo indeterminado. Então, o que eu quero? Escolha uma hora.
você vai passar o seu nome para a missionária Viviane. Eu posso orar, não tem que ser hoje. Raciocina direito, veja a sua agenda. Eu posso orar das 11 ao meio-dia. Eu posso orar das 3 às 4 da manhã. Escolha 1 hora por dia. Isso vai virar sua rotina. Não é só uma vez, não é uma vez por semana, isso será diário, por tempo ininterrupto. Se você quiser anotar, anote o nome Moravianos. Pesquise isso. Os moravianos foi um povo que orou por mais de 100 anos, por 24 horas, ininterruptamente. Se atribui, por exemplo, o movimento da Reforma Protestante a uma resposta de Deus às orações dos moravianos. 100 anos antes da Reforma Protestante, prenderam um pastor chamado John Hus. A palavra Hus significa ganso. John Hus foi condenado à morte na fogueira pelo clero romano. Enquanto queimava, John Hus disse: hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão conseguir matá-lo. 100 anos e 3 meses depois desta profecia, Martinho Lutero, ou Martin Luther, e a palavra Lutero significa cisne, colou nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses que desencadearam no que nós conhecemos como Reforma Protestante. Tudo isto como resultado da oração. Então, eu quero 24 irmãos, 240 irmãos, 2.400 irmãos, cada um comprometido em orar 1 hora por dia para nós fecharmos as 24 horas em oração. Vou repetir, não é uma campanha. Campanha de oração você faz por 30 dias, por 90 dias, por 45 dias. Aqui é um programa de oração, um projeto de oração. Não tem tempo determinado. De modo que se você disser assim, não posso mais continuar orando essa hora, você vai procurar a nossa secretaria para dizer, não posso mais orar das 2 às 3, eu só posso orar agora das 11 à meia-noite. Porque eu preciso acompanhar e ter certeza que as 24 horas estão preenchidas. O irmão me entendeu? Diga amém. Eu disse esses dias para alguém que quando eu viajo, não é de todo ruim. Eu não gosto de viajar. Jesus sabe disso. Aliás, Jesus sabe que está aqui um dos desafios do ministério, do meu ministério, viajar. Mas o bom, quando eu saio um pouquinho, é que eu vejo de fora para dentro. E quando eu vejo de fora para dentro, eu começo a perceber onde nós estamos deficitários. E isso me provoca algumas correções. E um déficit que a nossa igreja tem, e que nós vamos encerrar o ano corrigindo, é o déficit de oração. Nós precisamos resolver isto. Um outro déficit que a nossa igreja tem, e que eu falei ontem no culto enquanto eu pregava, e depois do culto eu falei com alguns pastores, que eu acho que quem colocou essa mania na igreja fui eu. Eu vou continuar preocupado com o horário de iniciar culto e terminar culto. Mas eu vou parar de me limitar e ter que terminar o culto naquela horinha, porque muitas vezes o Espírito Santo quer fazer mais e eu, por causa do relógio, termino o culto. Então, deu 9h30, eu vou lhe dar liberdade de você, se precisar ir embora, ir. A gente vai mudar para mais perto da estação, do ponto do ônibus, né? Aí, se você precisar ir, você vai, mas eu vou continuar pregando até a hora que. Porque uma das características de uma igreja genuinamente avivada é a despreocupação de sair do ambiente da adoração só porque tem uma tabelinha para cumprir. Vou repetir, não significa que a gente vai desorganizar, nós não vamos bagunçar.
Nós continuamos tendo horário para começar e para terminar. O que eu não vou me permitir mais é bloquear a ação do Espírito Santo por causa do relógio. Amém? É claro que isso exige de mim um treino. A minha mente tem que ser treinada, tá? Porque eu fui formado dentro de outro formato. Então eu tenho que trabalhar isso primeiro em mim. Mas vamos lá. No texto que nós lemos, nós estamos dando a sequência e buscando compreender o conceito de batalha espiritual. Nos livrando, inclusive, de muitos excessos que são cometidos quanto a este assunto. Na primeira quarta-feira, eu falei com os irmãos sobre o conceito bíblico de batalha espiritual e a necessidade de conhecermos o inimigo, o território do inimigo, a proposta da batalha e o propósito da batalha. Na segunda semana eu falei sobre aspectos positivos do estudo sobre esse assunto, no que nos beneficia estudar sobre batalha espiritual. Na terceira semana eu falei sobre aspectos negativos, alguns aspectos que são ruins por causa dos excessos, dos desmandos, das barbaridades que a gente ouve. Hoje, e não vai dar tempo terminar o assunto que eu vou começar hoje, porque eu não pretendo me estender por demais, por todas as razões que já pontuei, mas eu quero falar rapidamente sobre algumas práticas perigosas que a igreja no Brasil tem cometido quando o assunto é batalha espiritual. Paulo deixa muito claro que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da malignidade nas regiões celestiais. Tem algumas coisas que a igreja comete que eu acho meio bizarras, perigosas até. Eu tenho uma série de mensagens que preguei no início deste ano, foram 12 pregações, e se você tiver disposição de assistir, faça isso, lidando com as coisas espirituais. As pessoas, nós crentes, precisamos parar de brincar com as coisas espirituais. Eu vejo crentes brincando com línguas estranhas, por exemplo, imitando, reprisando, fingindo, contando piadas. Eu, particularmente, julgo muito sério isto, porque entendo que são dons do Espírito Santo, e o ideal é não brincar com isto. Eu vejo gente brincando com estar possesso de demônios, brincando com endemoniamento. Eu lembro de um seminário que eu participei quando eu era adolescente, lá numa igreja que meu pai pastoreava, eu até falei disso aqui, e o pastor trouxe uma lista de mais de 600 nomes de demônios. Eu não sei onde ele achou tanto nome. E esses dias eu estava arrumando a minha biblioteca e encontrei a apostila lá com os nomes. E eu resolvi contar para ver se tinha mesmo ou se ele estava só fazendo propaganda. E eu comecei a contar e cansei de contar tanto, que eu disse, ele deve ter falado a verdade. Porque as pessoas começam a brincar com isto. Eu morei numa cidade e eu morava próximo a uma igreja que era no primeiro andar. A igreja era no primeiro andar, era uma igreja grande. E o culto deles era no sábado. E todo sábado o pastor ficava de lá chamando demônios no microfone. Um dia eu lembro que eu falei assim, uma hora esse troço vai dar errado. Porque esse trem ruim vai aceitar o convite. Dito e feito. E eu estou tomando café
Comecei a ouvir a pancadaria. Quando eu saí na porta, alguém estava lá possesso de demônios, jogando banco nas janelas, cadeira nas paredes. Foi uma fusaca. Por falta de discernimento, por não levar a sério as coisas espirituais. Então, existem algumas práticas que são perigosas e eu preciso que você entenda isso. Inclusive na sua casa, palavrões que você usa, músicas que você ouve, a maneira como você trata a sua mulher, seu marido, os seus filhos, são formas de permitir os programas que você assiste na televisão, nos seus streams de assinatura, os sites que você visita, podem ser pontos de legalidade para a atuação de Satanás. Um jovem chegou para mim um dia, depois de um culto, e falou comigo: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu não consigo vencer o vício da masturbação, parece um demônio. E eu falei com ele: filhão, vamos lá, quer vencer? Quero, isso é uma entidade maligna. Eu disse: vamos descobrir que não é entidade maligna. Quer ver? Você faz parte de grupos que compartilham vídeos pornográficos? Sim, pastor. Quantos? Uns 15. Eu disse: sai de tudo hoje. Mas de tudo assim de vez? Quer vencer? Quer vencer o vício? Quero. Mata de fome. Corta a fonte de nutrição. Ele fez assim: não é o que ele esperava. Ele esperava que eu fosse fazer uma oração por ele. Aí quando ele fez um assim desconfiado, eu falei: você faz parte de alguma comunidade de Telegram e outros aplicativos que compartilham vídeos caseiros de experiências sexuais? Sim, senhor. Quantos? Eu acho que uns 20 ou 30. Eu disse: saí de tudo hoje. Você não vai nem dizer tchau, você vai sair desligando, desconectando. São fontes de energia para Satanás continuar atuando na sua vida. Se eu tivesse agora num culto de casais, que me deu vontade de falar um negócio, né? Casais que para a relação íntima precisam de um filme X. E depois não entendem porque Satanás está conseguindo agir em casa. Entende? Então, eu preciso que você entenda que há práticas perigosas no ambiente da igreja, no ambiente da sua casa e da sua vida, que não condizem com aquele e com aquela que deseja vencer a batalha contra o mal. Tem alguém aí, não? Diga assim: o pastor veio azedo. Veja só, primeira prática perigosa que eu quero citar: dá autonomia total ao diabo. Quando nós lidamos com batalha espiritual, nós percebemos que muitos que pregam sobre o assunto dão total autonomia a Satanás, como se o diabo fosse livre para fazer o que entender. Deixa eu te falar, o diabo continua servo, um servo rebelde, rebelado, irrecuperável, mas servos. É muito comum a gente ver pessoas tratando a Satanás como se ele estivesse em pé de igualdade com Deus, como se Deus estivesse medindo forças com o diabo. E isso é um tremendo equívoco. Deus é Senhor, soberano, Criador, controlador de todas as coisas.
Ei, cuidado, porque dar autonomia ao diabo é, no mínimo, diabólico. Satanás não faz o que quer. Ele não pode simplesmente chegar e agir. Imagina que se fosse assim, ele já teria te matado. Note que na experiência de Jó, por exemplo, Satanás não pode atingir a Jó sem a permissão divina. E Deus não apenas permite, como limita. Toca no que ele tem, mas contra ele não estendas a tua mão. Na segunda investida, o Senhor diz: toca-lhe na carne, mas poupa-lhe a vida. Porque toda a ação do diabo tem limite estabelecido pela soberania divina. Então entenda, quando você vê alguém pregando sobre esse assunto, e agindo e falando como se Satanás fosse senhor da situação, este conceito é tremendamente equivocado. Note que quando Jesus expulsa os demônios, uma legião, ou legiões, que estavam possuindo o gadareno, eles rogam. Eles o quê? Rogam, Marcos 5, a Jesus, que não lhes expulsem daquele território, mas que lhes permitam entrar numa manada de porcos que pastavam na região. Eles não decidem entrar na manada, eles pedem permissão a Jesus para tal. No primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 21, quando Acabe está consultando os seus profetas, esse é um dos episódios mais extraordinários da Bíblia, porque todos os profetas de Acabe estão dizendo para ele: vai para a guerra, que você vai vencer. Mas tem um rei junto com Acabe que temia ao Senhor, Jeosafá. E Jeosafá pergunta: não há um profeta de Deus que possamos consultar para ouvir ao Senhor? Acabe diz: aí estão os meus profetas. Jeosafá diz: não, eu quero um profeta que não coma na tua mesa. Eu quero um que não faça parte da tua folha de pagamento. Aí alguém disse: aqui próximo tem um profeta chamado Micaías. E Acabe diz: eu não gosto dele, porque ele só profetiza contra mim. Josafá disse: é esse que eu quero ouvir, manda chamar. Quando o servo de Acabe chegou perto de Micaías, disse assim: olha, todos os profetas do rei estão falando a favor do rei, vê se tu fazes a mesma coisa. Micaías diz assim: em verdade te digo, que tudo o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Quando Micaías chega diante de Acabe, ele diz assim: se tu fores à guerra, tu morrerás. Acabe dá um soco no rosto de Micaías e diz para Micaías: tu ficarás preso até que eu volte da guerra. Lança esse camarada na prisão a pão de angústia e água de amargura, até que eu volte da guerra e decida o que vou fazer com ele. Micaías diz assim: se tu voltares desta batalha, Deus nunca falou pela minha boca. Então Acabe diz: como todos os profetas profetizam em meu favor e apenas você profetiza ao contrário. Micaías diz: quando eu estava vindo para cá, eu tive uma visão. Na visão, o Senhor apareceu assentado num trono e ele convoca os espíritos e pergunta: quem será um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe? E Micaías diz: e saiu um dentre eles e disse: eu serei. E o Senhor perguntou-lhe: como farás?
E ele disse: eu profetizarei mentira na boca deles, para que Acabe caia e morra. Portanto, todos os seus profetas falaram influenciados por um espírito maligno, mas porque o Senhor permitiu. Então essa teologia que dá ao diabo autonomia é uma teologia equivocada. Ele está subalterno. Ele está subordinado àquilo que Deus, porventura, lhe permitir fazer. Então diga comigo, os demônios não são autônomos. Jesus é o Senhor. A segunda prática perigosa em batalha espiritual é a limitação do poder de Deus. Toda pregação que limita o poder de Deus é teologicamente equivocada. Então, muita gente que prega e ensina sobre batalha espiritual também diz: se nós não orarmos, Deus não age. Se nós não declararmos, Deus não faz. Se nós não pedirmos, Deus não atende. Se você não autorizar, Deus não atua. Segundo essa teoria, Deus precisa que eu o autorize a fazer, como se Deus dependesse do homem para ser Deus. Como se Deus tivesse a necessidade de que você ficasse de joelhos para ele ser fortalecido. Preste atenção, a tua oração não fortalece Deus. A tua oração fortalece você. Deus é Deus, a despeito de eu orar ou não orar. Deus é o Senhor. Nós precisamos compreender que Salmo 115:3 diz assim: o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Diga comigo, Deus faz o que quer. Ele é soberano, gente. E esse conceito que limita o poder de Deus é equivocado, extremamente equivocado. Quantos livramentos Deus te deu que você só percebeu depois? Quantos laços quebrados que você nem viu a hora do laço, já tinha saltado, porque a mão do Senhor se estendeu e se colocou na tua frente. Observe, você não encontra na Bíblia que tinha alguém orando para Deus salvar Paulo, para Jesus salvar Saulo. Não encontra. Ele foi lá e fez por soberania. Pedro estava preso em Atos capítulo de número 13, e a igreja estava orando para Jesus tirar Pedro da prisão, mas olha para mim, a igreja estava orando, mas não acreditava. Tanto que quando Pedro chega e bate na porta, disseram para a menina que ela estava delirando. Então não foi por causa da oração deles, foi por determinação divina. Eu e você temos que entender que Deus faz coisas, e as coisas que Ele quer fazer. E isso não significa que Deus precisa de mim para fazer aquilo que Ele determinou que será feito. Deus está acima de tudo e de todas as coisas, porque Deus é livre para fazer aquilo que Ele bem entende. Sem falar que a igreja ainda estava no ambiente de Jerusalém, na Judéia. E em Atos 10 o Senhor aparece a Cornélio, lá na Itália. E diz para Cornélio: as tuas esmolas chegaram diante do Senhor, as tuas orações também. Manda chamar um varão chamado Pedro e ele te orientará o que você deve fazer. Não precisou da intervenção de ninguém. Gente, eu ouvi testemunhos de como Jesus está salvando muçulmanos no Egito, no Irã, na Líbia, na Arábia Saudita, como Deus está se apresentando a pessoas de maneira extraordinária, sem que ninguém interfira nisso, até porque não pode.
Os testemunhos são extraordinários. Os testemunhos são fora de série. Uma das maiores igrejas do mundo, na atualidade, está no Cairo. Numa região que era um lixão. Tanto é que se você pesquisar a igreja do lixão no Egito, vai aparecer para você na internet. Milhares de pessoas se encontram com testemunhos extraordinários de como o Senhor se apresentou, de como o Senhor se manifestou em sonhos e os evangelizou e os chamou à salvação. Porque Deus é soberano e o seu poder não tem limite. Vou repetir. Deus é soberano e o seu poder não tem limite. Um dos capítulos que eu mais amo na Bíblia, aliás, são 3, Jó 38, 39 e 40, também é um dos capítulos que eu menos entendo. Por quê? Porque Deus faz 56 perguntas a Jó, que Jó não consegue responder. E o detalhe, até hoje, a ciência não responde a maioria delas. Deus chega para Jó e pergunta assim: onde você estava quando eu lancei o alicerce da terra? Eu imagino Jó olhando para Deus dizendo: eu nem sabia que tinha alicerce. Qual era a partitura que os anjos cantavam quando eu criava todas as coisas? O Senhor diz assim: Jó, me diz qual é o peso do vento. Tem talvez 10 anos que a ciência descobriu que tem como pesar o vento. Me diga, Jó, onde é a morada da luz, a caixa postal da luz? Lembra quando Deus diz, haja luz? O que Deus está dizendo a Jó é de onde ela veio, onde ela estava, e eu a chamei. Me explica a ursa maior. Jó, me digas quantas estrelas fazem parte das constelações. A ciência disse ultimamente que só o paredão interestelar tem aproximadamente 500 trilhões de estrelas. Estamos falando de uma galáxia. E a ciência hoje reconhece pelo menos 500 bilhões de galáxias. E o Senhor vai perguntando a Jó. Quando Deus termina de perguntar, Jó diz assim: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Quando o Senhor está fazendo essas perguntas para Jó, Ele está dizendo: eu tenho o controle da situação, Jó, nada sai do meu comando. Ele diz a Jó: eu chamo os rios e eles saem da rocha, eu sopro e eles congelam pelo sopro da minha boca. Eu digo a relva brota e ela brota, e eu lhe digo murcha e ela murcha. Aleluia! Não coloque limites ao poder daquele que é infinito, eterno, poderoso, magnífico e glorioso. Chora bagai leha, chora mandabás. Entende? Então esse conceito de batalha espiritual que limita o poder de Deus está errado. Terceira prática perigosa quando o assunto é batalha espiritual, e eu encerro. Querer conhecer Satanás em Satanás. Vou explicar. Como você quer conhecer a verdade no pai da mentira? As pessoas querem saber de que maneira o adversário está agindo e começam a entrevistar o diabo. O cara cai possesso, como é seu nome? De onde você vem? O que é que você quer? O que é que você deu por essa vida? Mas, gente, são crentes de Tiatira. Apocalipse 2:24, a Bíblia diz que os irmãos de Tiatira buscavam conhecer as profundezas de Satanás. Você deve buscar as profundezas de Deus. Buscar as profundezas do Senhor.
Então, querer conhecer o diabo, entrevistando o diabo, me diga aqui qual é a sua... Eu já cheguei em lugares que o diabo estava quase arrancando a roupa do povo. Essa presilha é minha, essa camisa é minha, essa tiara é minha. E os irmãos indo trocar roupa para voltar, para ter autoridade para expulsar. Você não tem autoridade para me expulsar, que essa sandália aí é minha, fui eu que inventei. E os irmãos sendo, gente, pelo amor de Jesus. Eu já vi coisas, o cara está repreendendo alguém, ficou possesso, sai em nome de Jesus, aí fala assim, eu sou o próprio Lucifer. Aí o povo apavora, porque o Lucifer entrou no corpo de alguém. Para com isso, você não encontra na Bíblia nenhum caso, nenhum, que o próprio Satanás entrou no corpo de alguém. Não há corpo humano que resista a isso. O único caso na Bíblia que você vai encontrar Satanás entrando no corpo de alguém, e esse alguém está morto e vai reviver, o anticristo. E a igreja fica sendo manipulada, brincando. Lembro de um dia numa cruzada, que um camarada caiu possesso, e eu continuei pregando, porque presta atenção nisso, não pare de fazer apelo, porque alguém caiu possesso. As pessoas estão vindo à frente a aceitar Jesus, um cai possesso, o pregador esquece dos que estavam vindo, e se concentra em quem caiu, e os outros ficam com medo de vir. Então continuei, e os irmãos estão lá, saem em nome de Jesus, e aí começam a fazer graça, não saio, e pá! Aí eu me irritei com aquilo, eu parei de pregar, eu olhei para o cara e falei assim, você vai parar de palhaçada, eu vou chamar a polícia para você. O cara ficou liberto na hora. Não há discernimento. Não podemos ficar nessa psicanálise demonológica, deixando Satanás doutrinar a igreja, orientar a igreja. A igreja é doutrinada pela palavra de Deus. O que é pecado, a Bíblia diz. O que você não pode, não deve fazer, a Bíblia diz. Seja guiado pelas sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Diga amém. São práticas perigosas que a igreja tem cometido no Brasil. Muitas vezes nós sequer buscamos discernir se quem está falando é o Senhor ou o maligno. Você sabia disso? Que muitas vezes é o espírito de Pitom falando na igreja, dizendo que é revelação divina. E os crentes não param para analisar. Deixa eu falar duas coisas sem comentar, só para você anotar aí, a gente concluir. Outra prática perigosa no assunto de batalha espiritual é enfraquecer a obra da cruz. Quando nós não entendemos que a obra de Jesus na cruz do Calvário é cabal, suficiente, poderosa, para definir o nosso destino. A Bíblia diz em Gálatas 3,13, que Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Hebreus 2,14 e 15 diz assim, visto que, assim como os filhos dos homens são sujeitos às coisas concernentes à carne e o sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Ou seja, ele se submeteu às coisas concernentes à vida carnal, ao sangue, para que por meio da morte derrotasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E na sua morte libertasse a todos que estavam escravos pelo medo da morte. Preste atenção, a cruz de Cristo anulou o poder de Satanás sobre a sua vida. Só quem crê assim, dá um glória a Deus aí.
Não diminua a obra de Cristo na cruz, ela é suficiente. Quando terminar o processo de libertação, agora você vai ter que fazer 7 jejuns, 21 vigílias, 40 viagens no monte. Não, manda ler o terço 7 vezes, o Pai Nosso e a Ave Maria. É a mesma procissão em outra linguagem. Você me entendeu ou não? É a mesma procissão em outra linguagem. Eu tenho que cantar esse louvor. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para curar, poder para salvar e para a sua glória nos levar. Outra prática perigosa em batalha espiritual é diminuir a responsabilidade do homem. Atendi um rapaz essa semana que teve um comportamento hostil com alguém da família, muito hostil. Eu atendi a pessoa que foi atacada por aquele rapaz. E ele veio falar comigo, eu falei, e aí, irmão, o que aconteceu? Demônio, pastor, demônio. Aí eu falei assim, você já se retratou, já pediu perdão, preciso orar para Jesus por libertação. Eu parei, olhei para ele, rindo, doendo, morreu com fome, ou com dor no rim. Eu vou dizer coisas que eu não diria se eu estiver calmo, sereno e tranquilo. Eu disse, sabe o que é que te liberta? Uma taboca na orelha. Porque não foi demônio quem lhe usou. É que você nunca experimentou uma surra bem dada. As pessoas querem atribuir a Satanás coisas que são responsabilidades suas. Porque quando eu atribuo ao diabo aquilo que é responsabilidade minha, eu anulo o meu peso de responsabilidade no processo. Este pastor vai ficar se escondendo atrás de um demônio? Se esconde atrás de Cristo, irmão. Diga assim, a minha natureza é complicada, eu tenho uma personalidade complicada, eu preciso ser tratado. Porque o ser humano é difícil. Você já parou para analisar que Adão caiu exatamente onde Lúcifer caiu? No desejo de ser igual a Deus? Porque a natureza humana tem um quê de malignidade. Então não fica atribuindo responsabilidade ao diabo daquilo que é seu. Sou eu, é você, somos nós. Nós precisamos ser tratados. Nossa personalidade, nossa natureza, nossas feridas, nossos encruamentos, nossos azedumes. Comece a se conhecer. Descubra em quais áreas você precisa ser curado, sarado, melhorado, trabalhado pelo Espírito Santo. Até porque Satanás vai atuar exatamente onde nós estamos dando oportunidade. Isso sim, Satanás
estar falando sobre esse assunto e em nome de Jesus Cristo nós vamos compartilhar um pouco mais desta palavra. Eu vou começar a pregar mais cedo, porque eu quero começar a pregar aqui pelo menos 1h30 tá bom? Para que o irmão entenda a palavra do Senhor, coloque-a em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé, por favor. Eu quero orar por sua vida, orar por sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e suplicamos, tira de nós, Senhor, essa falta de percepção, essa falta de discernimento, que o Senhor nos ajude a discernir e que o nosso adversário não prevaleça contra nós. Guarda a nossa vida, a nossa casa, fecha a porta do leão, afugenta o mal. Na casa, Senhor, onde estiver havendo perturbação de ordem espiritual, como igreja agora nós ordenamos que toda perturbação cesse, saia, que haja libertação, livramento, cura, na autoridade do nome de Jesus. Só quem recebe diz amém. Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Mas só assim, livre pra viver tua vontade. Senta um pouquinho. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre a beleza da criação e a queda da raça humana. Amém? Diz aí para o seu vizinho, você não vai perder. Vamos convidar a nossa diaconia, irmãos. Nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Enquanto a diaconia se aproxima, deixa eu relembrar aos irmãos, sábado nós temos o seminário Mais Jesus Intimidade de jovens e adolescentes na nossa igreja e será realizado em Feira de Santana com a juventude das duas igrejas. E eu estou sendo informado aqui que ainda há 6 vagas disponíveis no ônibus. Vocês vão sair daqui 14 horas, foi que eu vi?
13. Vai sair daqui às 13 horas e após retornarão, portanto, no mesmo dia. Então, temos 6 vagas, procura aí missionária Janaína ou evangelista irmão Alberto, se você tem disponibilidade de ir. E disposição, porque tem gente que tem disponibilidade e não tem disposição, né? Tá bom? Sábado, 16h30, nossa escola bíblica, e nós vamos dar sequência no nosso currículo no livro de Gênesis. Já chegaram as lições de adultos, crianças e juniores. Então, eu vou pedir que os irmãos procurem aí a missionária Viviane ou a diaconisa Sandra para adquirirem as suas lições, porque elas não podem sobrar. Na verdade, eu já pedi reposição, graças a Deus. No segundo domingo, a gente já pediu reposição de lições. Isso é um sinal extraordinário de sede pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, procure as nossas irmãs, adquira a sua lição e estaremos aqui na nossa segunda aula e vai ser lindo demais. E às 18h30, nosso culto da família. Lembrando aos irmãos aqui, 27 de outubro é um domingo. Então, dia 27, 28, 29 e 30 de outubro, nós teremos aqui nas 4 noites a nossa conferência de vida abundante. Pastor Fábio Rodrigues estará ministrando durante essas noites, nós estaremos juntos, e a partir deste domingo, dia 27, nós passaremos a ter os cultos também aos domingos à noite. Então nós teremos culto da família aos sábados e culto de celebração aos domingos, no mesmo horário, 18h30. Aí o reclamador vai dizer assim: e como é que a gente vem para o culto sábado e domingo? Do mesmo jeito que você vem sábado, você vem domingo. O caminho é o mesmo, a via é a mesma. Mas se você não puder vir os 2 dias, não tem problema, escolha um e venha cultuar ao Senhor. É isso que importa. Só quem me entendeu, diga maravilha. Nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E eu quero lhe estimular a ser liberal na casa do Senhor. Mais do que isso, quero lhe estimular a ser fiel naquilo que o Senhor te tem abençoado e te feito prosperar. Glorifique ao Pai, semeie. Você não é obrigado a ofertar ou a ser dizimista. Eu defendo a ideia de que Deus não recebe nada que seja feito por medo, obrigação. Deus é um pai que deseja que os seus filhos o sirvam voluntariamente. Agora, quando eu reconheço as bênçãos recebidas e a origem delas, a expressão mais natural de honra é responder ao altar com semeadura e adoração. Amém? Você pode usar o QR Code, pode usar o seu cartão, em nome de Jesus. Pai, eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, sobre os ofertantes, sobre os semeadores e dizimistas da tua casa, no nome de Jesus. Amém. Podem ir, meus irmãos, em nome do Senhor.
Pedir mais um pastor aqui junto ao gasofilácio, por gentileza. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Me tornar, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Guardando a diaconia que ainda está atendendo a igreja. Aleluia. Dia 23 de outubro, nós temos agendada a segunda Santa Ceia deste mês, que é uma quarta-feira. Portanto, a próxima quarta, né? Então, para os irmãos que não puderam estar aqui no dia 9, tá bom? Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Soberano Deus, a tua palavra diz que o Senhor é quem dá a bênção, que enriquece, e ela não acrescenta sofrimento, ela não traz preocupações. Eu quero pedir na vida do teu povo esta bênção. Esse irmão que está desempregado, mas que deseja investir na tua obra, abre a porta para o teu servo. Essa pessoa que se encontra endividada, mas que precisa, Senhor, sair deste endividamento e deseja investir na tua obra, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. O semeador e ofertante, dizimista, que investe na tua obra, os empreendedores, autônomos, servidores públicos, seja de âmbito federal, estadual, municipal, o teu filho que trabalha na feira, que trabalha como vendedor, que trabalha como profissional liberal, eu quero abençoar a sua vida e declarar a lei da prosperidade, alcançando a sua casa, alcançando a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir, meu irmão, minha irmã, ao gasofilácio, adorando ao Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas, em nome de Jesus. Quero oferecer sacrifício de louvor. O que já sou. Estou sendo informado aqui que para o sábado, em vez de 6 vagas, são 8. Tá bom? É um ônibus de 50 vagas, portanto temos mais 2. Procure aí missionária Janaína
que junto com o pastor Malorival são líderes dos jovens. Procure aí evangelista Alberto, que junto com a irmã Jamile são líderes dos adolescentes.